Fundação Cash, ensinamentos em português. Apresenta hoje como tema GANS 2, aula 13, com o professor Vinícius Martins. Meu nome é Vinícius, sou mais um dos professores da Cash Foundation, onde hoje nós viemos dar aqui a segunda aula de GANS, falando sobre GANS de CO2 e zinco, da série Entendendo a Ciência do Plasma. Então, relembrando aqui, a definição de GANS é que o GANS é um novo estado da matéria, é uma molécula de um gás que se torna nano de si mesma e aparece em estado sólido de matéria. É gás de nanosólidos que passa a ser chamado apenas de GANS. Explicando um pouco mais aqui, a escala de nanômetros é como se você pegasse 1 centímetro e dividisse em 10 milhões de pedaços. Isso é um nanômetro, é um pedacinho de 10 milhões, dessa divisão. O que é mais importante frisar aqui é que o GANS são elementos individuais. É como se fosse um sol, eles estão emanando os campos, mas são individuais. Então você não pode confundir GANS de CO2 com CO2, gás de CO2, moléculas atômicas. São escalas e propriedades diferentes. GANS é um plasma livre. Moléculas são átomos que são plasma na versão atômica. Como já falamos, né, a gente fala aqui que os átomos é o que a gente chama de estado da matéria. Então, GANS é plasma livre e átomos já é o plasma não em estado matéria mesmo, ele já não é livre como o GANS. Para a gente criar aqui os GANS, né, nós temos os 3 estados, né? O estado da matéria, que é representado pelo cobre, está aqui na imagem do lado esquerdo em cima. O estado nano, né, foi feito o procedimento nano-revestimento. E o estado GANS, que é o que nós vamos apresentar aqui na nossa aula. Vamos aprender a percorrer vários passos para liberar os campos e usá-los em todas as aplicações da ciência do plasma. Então, utilizando aqui o estado da matéria, o estado nano e o estado GANS, automaticamente na parte do GANS nós temos os campos do GANS, onde esses campos serão utilizados no conhecimento da Cash Foundation com as áreas de agricultura, saúde e entre outras, transportes também. Um único plasma pode ser feito de milhões e milhões de campos que se juntam e giram continuadamente. São interações dinâmicas de campos. Então, são campos magnéticos e gravitacionais, e esses campos formam um plasma. Então, esses campos são representados nessa imagem com essa parte laranja, né? E aqui é o miolo do plasma. Isso aqui é um plasma, é a foto de um plasma. Então, a partir de agora, nós vamos aprender a criar o GANS de CO2. Dando uma olhada na natureza, a gente tem as plantas estão fazendo isso o tempo todo em suas folhas, né? A criação desse GANS é feito pelas plantas mesmo. Todas estão produzindo GANS de CO2. Então, cada folha é um reator de CO2. As folhas criam o CO2 internamente, assim como criamos aminoácidos na superfície da nossa água, as folhas também criam os aminoácidos na superfície superior de sua folha. Esta camada brilhante em todas as folhas é a camada que estão os aminoácidos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Na quarta oficina, mostramos as diferentes estruturas das folhas. Isso significa que para cada folha criará uma condição de força de campos diferentes de CO2 internamente, porque as condições de cada folha mudam. Então, quando você muda qualquer condição na folha, você atrai um campo diferente de CO2.
Então segue aqui a lista de componentes necessários para formarmos os nossos reatores para atração de CO2. Precisamos de uma placa de zinco, uma placa de cobre nanorrevestida, uma caixa de plástico, uma luz de LED verde, um fio de cobre, água destilada ou água do mar. Caso você for utilizar a água destilada, você vai precisar criar a condição salgada nessa água, onde você vai estar então adicionando nesta água destilada o sal marinho puro. Na água do mar, você não precisa estar adicionando nada, porque ela já está pronta para ser utilizada no seu reator. Quando você percebe a natureza, então você vai na rua ou em bosque, você vai sair e perceber as folhas das plantas, né, das árvores e das plantas em geral. Você nota que na maioria das árvores, nas folhas dela, possui uma superfície brilhante e uma superfície mais mate, uma superfície não brilhante, vamos dizer assim. Então, você vai perceber que tem essas duas diferenças. De um lado está brilhante e do outro lado não vai estar brilhante. Então, vamos comparar as folhas das plantas, já que elas criam o CO2, né, o gás carbônico. Vamos comparar ela e fazer uma analogia com o nosso reator. Então, no caso, a placa de cobre com camada nano, ela representa um lado da folha, né? Esse lado da folha que ela representa é o lado mais brilhante da folha. Então, ao utilizar a placa de cobre nano, você tem que certificar que ela está bem limpa, bem lavada, porque ela não pode conter nenhum resíduo de soda cáustica. O outro lado da folha, nós estamos representando a placa de zinco, onde vai estar representando a parte mais mate da folha. As duas placas representam os dois lados da folha, que elas criam uma condição magnética e gravitacional ao redor da folha que é igual ao campo McGrath de CO2 no ambiente. A folha cria condições para atrair os campos de gás carbônico na estrutura da folha. Então, a placa de cobre nano e a placa de zinco serão colocadas dentro do recipiente de plástico para criar uma condição magnética e gravitacional parecida com a da folha. Então, aqui nós temos a placa de zinco, aqui nós temos a placa nano de cobre. Olhando a folha microscopicamente falando, entre as duas camadas, a superior e a inferior, existe uma composição diferente de água e sal. Agora, nós vamos criar dentro do nosso recipiente a mesma estrutura da folha entre as duas camadas, a superior e a inferior. Então, vamos adicionar a água salgada no recipiente, como da folha, e você pode usar água do mar ou fazer a sua própria solução, como havia dito, de água destilada e sal marinho. Nesse caso, nós iremos utilizar 3,5%, numa proporção, a gente vai utilizar para cada litro de água 35 gramas de sal marinho, de água destilada, né? E vai dar uma solução de 3,5% de sal dentro dessa solução que vamos criar. E aí você precisa se certificar se as placas penduradas no seu recipiente não pode estar em contato com o fundo. Então, percebam aqui nessa ilustração que olhando de lado o seu reator, você vai ver que aqui é o final da placa de zinco e aqui é o final da placa de cobre. Existe essa distância aqui no fundo para uma distância de segurança, porque essas placas não podem entrar em contato com o gás. Então, o gás vai ser depositado aqui embaixo, né? E aí você vai conseguir estar extraindo esse gás futuramente. Nesse recipiente que você está montando, você vai ter aqui a placa nano, que é essa placa que vai criar a condição dentro da sua caixa para captação do campo, para criar o campo para captação do gás carbônico, junto com essa outra placa de zinco.
Então, aqui vamos dizer que o motor que impulsiona o seu reator está começando a produzir, né, o GANS, é essa placa, né? Uma placa em estado nano, aqui a placa de nano de cobre, e outra placa em estado de matéria. As duas placas na água salgada, elas criam um campo magnético gravitacional que é o mesmo que o CO2. Então, posteriormente, você vai conectar as suas duas placas com um fio para criar um fluxo. Mas esse fluxo precisa ser controlado, essa corrente que vai ser criada entre as duas placas. Então, para controlar esse fluxo, nós vamos acrescentar o LED verde, onde você vai conectar o LED para atuar como uma resistência ao fluxo dessa corrente. Então aqui percebam, a perna maior, que é a positiva do LED, você vai conectar na placa de zinco, e a perna menor, que representa o negativo, você vai ligar na placa de cobre, dessa forma. E vem a pergunta, por que usamos essas placas de metal? Nós criamos agora uma diferença de força de campo gravitacional de 6. Se vocês pegarem a massa atômica do zinco, é 65. Do cobre, é 63. Mas dentro do nosso reator, nós temos o zinco e o cobre nano. Quando você transforma o cobre em cobre nano, a massa atômica dele cai para 59. Então, a diferença de massa atômica do zinco para o nano são 6. Você cria um diferencial maior. Se estivesse utilizando só o cobre, você cria quando você transforma ele em nano. Então, a gente cria um diferencial de 6. O carbono tem 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. Então, precisamos de 50% dos campos, que são 6 nêutrons, para atrair o resto. Há também uma porção de grafeno nas camadas de nanorrevestimento, que proporciona a energia plasmática do carbono. Em resumo, estamos editando um ambiente entre as duas placas de carbono. O carbono interage com o oxigênio na água e cria o CO2. Então, criamos o seguinte ambiente. Com a placa de zinco e a placa nanocobre, com a interligação entre elas, nós criamos exatamente dentro do nosso reator a placa de zinco representando a parte inferior, a parte mate da folha, e a placa de nano representando a parte superior, que é aquela parte mais brilhante. E no meio deles, a solução de água salgada. Então criamos exatamente esse ambiente aqui, só que em escala maior, que é o nosso reator. Realmente, nós chegamos aqui nesse ponto a imitar a natureza. Da mesma forma que a folha vai atrair o CO2, fazer o gancho de CO2, nós aqui no nosso reator vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, o ambiente entre as duas placas criou a força de campo magnético para atrair o carbono. Quando o carbono entra em contato com a água, ele oxida para formar o CO2. Então, aqui nesse meio é que é criada a zona de campo do carbono, como eu acabei de dizer aqui. Entre as duas placas, essa zona é criada. Continuando, com LED, a carga entre as placas, nós iremos produzir cerca de 85% de CO2 e 15% de ZnO2. Nessa zona aqui, que está sendo apontada aqui ao meio entre as duas placas. Será criado desta forma essa concentração. Isso tudo nos leva a considerar que esse ambiente de campo ao redor da caixa, ele se expande conforme o tempo, ele vai crescendo. Esses campos, eles começam a tomar conta de todo o local de produção, emanando campos em todo o seu redor. Começamos a atrair o CO2 do meio ambiente
Também porque criamos um ímã, né? Com o reator, ele acaba crescendo, esse ímã ele vai ganhando força. Então, ele acaba atraindo tudo que está em volta de CO2 e não solidificando dentro do reator. E também é atraído os aminoácidos, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio, que formam aquela superfície na água, uma superfície brilhante. E no caso dos aminoácidos, eles são essenciais à vida. Então, temos aqui uma simulação de campos mostrando essa atração. Percebam que aqui é a zona de CO2, mas o que acontece? Os campos, eles são, vamos dizer assim, representados por essa linha aqui branca. Só que ela vai expandindo com o tempo. E o que atrai esse reator? Ele atrai o gás carbônico, ele atrai o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. O gás carbônico entra aqui nessa zona e nanosolidifica. Já os outros elementos, eles são aqui na superfície que eles vão ficar depositados. Ao longo do tempo, você vai notar que um pó fofo e cremoso branco vai começar a se formar no fundo do seu recipiente. E aí, durante esse tempo, você pode pegar uma seringa para extrair, porque esse pó branco é o ganso de CO2. E você pode retirar do seu recipiente e colocar num recipiente à parte, para ele ser lavado. Na lavagem dos gansos, a gente tem um procedimento, né, algumas dicas para passar. Então, depois de você extrair o ganso na parte inferior do seu recipiente, você precisa começar a lavá-lo. Esse ganso coletado ainda contém uma alta concentração de sal. Ao adicionar água destilada ao seu ganso, você vai esperar que o ganso se assente no fundo, né, volte para o fundo, vai despejar a água que está por cima da parte superior e voltar por mais água nele. Você vai repetir isso pelo menos 6 a 8 vezes para garantir que o sal todo seja lavado. Quando tiver mais pro final, o que você vai fazer? Você pega e prova um pouquinho daquela água que está por cima, com muito cuidado, espera ela assentar bem, e caso você ainda estiver sentindo um leve toque de sal, você dê mais algumas lavadas, 1, 2, 3, quando for necessário, porque precisa ser extraído esse sal. Aí quando você provar e não tiver mais sal nenhum, aí tranquilo, o seu ganso está lavado e você pode deixar ele no próprio recipiente e estocá-lo para quando você for precisar dele, ele já está pronto para o uso. Na coleta dos aminoácidos, depois de algumas semanas, você vai notar que eles vão ficar ali naquela camada superior da água e vai formar uma camada bem brilhante ali na superfície, como a da folha. Esse vai ser o aminoácido de CO2. Então, como você vai tirar esse aminoácido? Você pega uma colher de plástico e vai colocar os aminoácidos para fora do recipiente em um frasco separado. Nesse caso, você nem precisa lavar os aminoácidos, é só tirar mesmo do reator. O ganso você precisa lavar para tirar o sal, mas o aminoácido você não precisa lavar não. Aqui nós temos uma amostra do lado esquerdo do ganso de CO2 e aqui do lado direito a armazenagem dele. Então, tendo o ganso, nós temos os campos para fazer o que a gente quiser com o estado da matéria. Então, lembra que a gente tinha o ganso e o campus, né? Depois de produzir o ganso, nós temos os campos. Tendo os campos, nós também podemos fazer o caminho reverso, caminho inverso, na verdade, onde você terá os gansos, o estado nano e o estado da matéria. Então, esse caminho pode ser feito dessa maneira, de campos até matéria, ou de matéria até campos. Tendo ganso, você faz esse caminho muito mais fácil. Durante o processo de produção, você pode ter alguns problemas. Então, aqui nós temos algumas dicas para passar, onde você
pode ajustar também a distância entre o zinco e a placa nano, se você achar que não está produzindo o CO2. Então você vai afastando ou aproximando até chegar num ponto que você vê que aquela distância é uma distância que você achou harmônica no recipiente, uma distância legal, onde tem uma produção boa do ganso. A porcentagem de sal também você pode ajustar, dependendo do resultado, você pode mudar a porcentagem do sal, aonde você vai percebendo com o tempo qual é a melhor porcentagem que você pode estar utilizando dentro do seu reator. No caso também, você não pode utilizar nenhuma forma de energia para acelerar o processo. Por quê? Porque é feito sem energia. A fundação não aprova a utilização de nenhuma bateria ou fonte de alimentação para acelerar o processo de produção de ganso. Para confirmar que você tem ganso e CO2, então você coloca um pouco de ganso no recipiente e congela. E aí a hora que você perceber que congelou, na verdade congelou a água, porque o ganso, ele em si ele não congela. Então vem uma pergunta bem interessante, né? Depois da gente ter mostrado essa configuração, o que acontece se a gente não controlar o fluxo entre as duas placas, ou seja, interligar as placas sem o LED? Então acontece o quê? A criação de óxido de zinco, ZnO2 ganso. Você pode perceber que... Como que você vai diferenciar? O ganso de CO2, ele é meio leitoso. Vendo onde eu estou apontando aqui? Percebam que ele é um branco um pouco escuro. Já o óxido de zinco, ele parece ele é bem branquinho, bem alvejado. Ele parece aquele gelo que forma dentro do seu congelador. Ele é bem branco mesmo, bem branco. Então, entre esse bem branco e o leitoso, são as variações de concentração que você tem de CO2 e ZnO2. No caso, quando você não conecta o LED, então isso leva a um alto fluxo da corrente. E o resultado é a criação de GANs de óxido de zinco. Então, agora você tem uma concentração bem maior de ZnO2, que é de 90% a 95%, e uma concentração menor de CO2, que é de 5% a 10%. Percebam aqui nessa configuração que eu não tenho LED, né, para controlar essa corrente. E aqui começa na placa de zinco a ser depositado ao fundo o ZnO2 dentro do recipiente plasmático aqui. E o CO2 ele começa a ser criado aqui, nessa região aqui. Essa configuração, e a primeira configuração, vocês têm que entender, é que não tem nada de errado. É apenas uma configuração, um ambiente, uma condição diferente do seu recipiente, que para cada utilização você vai precisar de um ou de outro. Basta você ter o conhecimento para saber se você quer mais NO2 ou mais CO2. Caso você queira mais NO2, você tira o LED, pronto, resolveu a sua concentração. Você começa a aumentar essa concentração de NO2, tirando apenas o LED. Caso você queira mais CO2, você coloca o LED de novo e aí você muda essa porcentagem da composição do seu ganso. Então, concluindo, tudo que você muda dentro da sua caixa, todas as condições, ela vai afetar diretamente no resultado. Então, lembrando aqui, nós temos do lado esquerdo os CO2, né, o ganso CO2, e o óxido de zinco ganso do lado direito. Nesse zoom que nós demos, você pode perceber que aqui é mais leitoso e aqui é bem branquinho. Ó. Percebo que até a concentração, o agrupamento desses GANs são diferentes. Você vai perceber isso. E é super importante ressaltar, a sua intenção ao criar o GANs interfere no resultado também. Como você se sente, sua emoção no momento da criação do GANs, tem um impacto no resultado final.
Então, seus pensamentos, a sua energia, o seu campo magrave do seu corpo todo, ele é absorvido e também é transferido dentro da caixa do seu recipiente, do seu reator de produção de GANs. Então, uma conclusão final, a gente aprendeu nessa aula a imitar a natureza, configurar um reator para produção de GANs de CO2 ou óxido de zinco GANs. Hoje, o CO2 é o GANs mais utilizado dentro da tecnologia cache, porque ele praticamente está em todos os campos, todas as áreas da tecnologia cache. Ele é um coringa, se você for perceber. Ele é um GANs muito harmônico, ele trabalha muito bem praticamente todas as questões na área do plasma e da tecnologia cache. Lembre-se também que tudo que você muda no seu reator muda no resultado, desde a posição do LED, a porcentagem de sal, o posicionamento das placas, as suas intenções. Às vezes você está num dia mais tranquilo ou no outro dia não está. Então, tudo que você faz interfere no seu reator. Porque o que acontece? Os GANs, quando eles são produzidos, o GANs não é a produção de campos magrave, de raios magnéticos e gravitacionais. Então, o que acontece? Quando você está perto do seu reator, tem todo o ambiente da sua casa, ali está repleto dos raios magnéticos. Então, esses raios que vão formar seu GANs. Por isso que, ao chegar perto do seu reator, consequentemente, ele vai absorver a informação do seu campo magrave e vai impregnar isso nos seus GANs. Então, o seu campo magrave faz parte agora dos GANs. E os GANs, eles vão amplificar esses campos, porque ele vai começar a emanar igual um sol esses campos. Então, para maiores informações, você pode acessar o qfwiki.org na parte de produção do CO2. Então, aqui é o final da nossa aula. Eu desejo para vocês um ótimo aprendizado nas próximas aulas e boa sorte a todos e até mais.